capítulo de número 3, a partir do verso 10. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 10. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. E quem quiser pode acompanhar aqui também. A mesma tradução nós estamos lendo Filipenses no capítulo 3, a partir do verso 10. Você nos ajudou, achou? Aí, glória a Deus. Vamos lá. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém? Feche os olhos, abaixe a cabeça e vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos em tua presença neste primeiro culto, Senhor, de 2025. Se alegrando, ó Deus, com os teus filhos e as tuas filhas neste lugar. Senhor, podemos receber do teu Espírito, podemos, meu Deus, meu Pai, aleluia, contemplar a tua presença, Senhor, passeando em nosso meio, nos tocando, nos alegrando, nos fortalecendo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ao olhar o rosto dos teus filhos e filhas, podemos contemplar, Senhor, a tua presença, a tua glória, o teu amor, Senhor, a tua alegria. Senhor, fala também, Pai, agora pela tua palavra. Senhor, Espírito Santo, a palavra foi aberta, a palavra foi lida. Agora te pedimos, Senhor, Espírito Santo, traz a iluminação, traz a revelação, Senhor. Traz, ó Deus e Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor quer, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está operando, que o Senhor quer que saibamos e colocamos em prática em nossas vidas. Nos exorta, Senhor, nos consola, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais, a cada momento mais, estarmos em tua presença. Senhor, eu lembro, eu sujeito ao teu Senhor e ao teu pastoreio, Senhor, que minha boca seja a boca de Deus para falar, Senhor, aos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de, nesta noite, estar compartilhando com a amada igreja, né? Nós estaremos falando hoje sobre propósito, sobre atitude e sobre motivação. Esse texto, ele traz para mim, para você, ensinamentos tremendos. Eu lembro que no ano passado, não lembro qual mês, nós ministramos sobre esse texto também, onde falamos sobre o presente, passado e futuro, né? E ao meditar nesta palavra, para que pudéssemos então estarmos iniciando, né, este ano, celebrando a ceia do Senhor, né? O Senhor trouxe aos nossos
sobre atitude e sobre motivação. Quando eu e você, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para a Bíblia, e ali nós contemplamos a vida do apóstolo Paulo, uma coisa fica muito nítida para todos nós. O apóstolo Paulo, dentre todos os apóstolos, ele foi o mais dinâmico, foi o que mais empreendeu, o que mais ousou, vamos dizer assim, a levar o Evangelho. E nós vemos que o apóstolo Paulo, no seu chamado, no seu ministério, ele foi um homem bem sucedido, porque ele levou o Evangelho a lugares distantes. Não que os outros apóstolos não levaram o Evangelho a lugares distantes, não. O Evangelho foi pregado a muitos lugares da terra, as longínquas. Mas você vê que o apóstolo Paulo, ele foi aquele que mais diversificou em suas viagens a levar o Evangelho, não só a um povo ou uma nação, mas muitos povos e muitas nações. Nós vemos, através dos seus escritos, nós vemos através das suas cartas, nós vemos através da vida de Paulo, a partir do momento onde ele, no livro de Atos, assume toda ali, eu posso dizer, o livro de Atos, a partir do capítulo 13, você vê muita coisa acontecendo. No capítulo 9 a conversão, mas depois fala mais um pouquinho de Pedro, mas depois ali você vai ver Paulo ali pregando, Paulo empreendendo viagens, Paulo sendo preso. Você vê então ali a vida, acompanha de perto a vida do apóstolo Paulo, como nenhum outro apóstolo nós podemos acompanhar como acompanhamos a vida do apóstolo Paulo. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele é alguém a qual você consegue ver na vida dele padrões, você consegue ver de forma clara como ele tinha projetos para levar o Evangelho. Uma coisa que fica clara na vida de Paulo, na palavra de Paulo, nos ensinamentos de Paulo, que Paulo era um homem de propósito, que Paulo era um homem de atitude, e que Paulo ele era um homem motivado. Da mesma forma, eu e você, queridos irmãos, nós precisamos aprender esses três princípios de ter um propósito. E todos nós, principalmente quando inicia o ano, você inicia o ano, você termina o ano, você fala, o ano de 2025, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso, aquilo outro, você coloca um monte de projetos na sua vida. Mas entre colocar projetos e executar projetos e ser motivados a realizar esses projetos é uma outra coisa, que muitas vezes o ano acaba e você fala, meu Deus, eu queria fazer tanta coisa e não consegui fazer nenhuma direito. Mas nós precisamos aprender com os homens de Deus a mudar e aprender então a sermos pessoas focadas, a sermos pessoas até mesmo hiperfocadas. Um dos ensinamentos muito valiosos que eu aprendi com o saudoso apóstolo Ronaldo Gorovitch, o Valdeci conheceu ele, a apóstola Elisa, minha mãe conheceu. Orlando, você conheceu o apóstolo Ronaldo? Não chegou a conhecer? Oi? A Lélia conheceu, o apóstolo Ronaldo Gorovitch? A Tati também. Ele falava muito, ele falava sobre foco, superfoco e hiperfoco. Ele fala que o cristão que tem foco, superfoco e hiperfoco é um cristão que está fadado a ter sucesso em tudo que for empreender. E nós vemos que o apóstolo Paulo era uma pessoa totalmente focada, era uma pessoa totalmente motivada e era uma pessoa de atitude. E muitas vezes está faltando em nossas vidas para que nós venhamos a ter sucesso e êxito em tudo que nós estamos querendo e desejando o propósito ser elaborado de forma que o Espírito Santo tenha a primazia de dirigir esse propósito, não nós, de termos a atitude, as atitudes certas que nos colocam no centro desse propósito, e a motivação
não pode faltar nas nossas vidas. Então, quando nós falamos sobre propósito, nós estamos falando sobre objetivos. Falamos em propósito, estamos falando sobre planos. Falamos sobre propósito, estamos falando de algo que nós desejamos de forma ardente. Quando falamos sobre atitude, nós estamos falando em colocar em prática a energia que você gasta, e está indo atrás das metas, de ir atrás dos teus desejos, de ir atrás dos teus sonhos que você tem estabelecido. E quando nós estamos falando de motivação, nós estamos falando de uma camada da nossa alma que é muito sensível. Porque a motivação vai ser o estado da sua alma, vai ser o estado do teu espírito, quando você estiver tomando atitude, quando você estiver, então, realizando, desejando ou planejando os teus propósitos. E você vê que Paulo era um homem que levava a sério os seus propósitos. Paulo era um homem que levava a sério as suas atitudes, e Paulo era um homem que levava a sério a manutenção da sua motivação, porque nós vamos ver aqui que a motivação ela pode se tornar algo muito sensível nas nossas vidas. Uma pessoa desmotivada, ela faz o quê? Ela para, ela trava, ela não anda, ela volta para trás. E é interessante que quando nós falamos aqui de propósito, e você vê o propósito de Paulo na carta dos Filipenses, você vê no versículo 10 dizendo que Paulo tinha um propósito, o propósito de conhecer a Cristo, de não só conhecer a Cristo, mas de conhecer o poder da ressurreição de Cristo e comunicar este poder, comunicar este conhecimento, comunicar às pessoas aquilo que está sendo revelado a ele. Falar, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte. E é interessante que você vai pegar e você vai olhar a vida deste homem e você fala, mas o apóstolo Paulo, ele tinha comunhão tanta com Deus que ele dizia, olha, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse homem que diz isso, ele fala que ele deseja conhecer a Jesus. O apóstolo Paulo ele não andou com Jesus na terra, mas depois da sua conversão, quando ele ficou 15 anos em Tarso, ele ficou 15 anos ali, tendo experiência com Jesus, com o Senhor Espírito Santo, foi arrebatado aos céus, viu Jesus deu ensinamentos a ele. Você vê na Bíblia muitos Paulo dizendo, olha, não, eu recebi do Senhor Jesus. Jesus me mostrou isso, me ensinou isso. Ele andava com Jesus, ele o via, ele subia aos céus, mas ele tinha o propósito de conhecer ainda mais Jesus. Tinha o propósito de conhecer o poder, aqui a virtude está dizendo o poder da sua ressurreição, e de comunicar às pessoas as aflições de Deus. Está falando do Evangelho, está falando da morte expiatória de Jesus. Era um homem que você vai olhar na vida dele, tudo se baseava em uma coisa: Jesus. Paulo não queria saber mais de nada, porque o único propósito da vida dele era Jesus, e ele não saía desse propósito. Da mesma forma, nós, queridos irmãos e irmãs, nós temos que ter um propósito em nossas vidas, e esse propósito, acima de todos os outros que nós temos, de todas as necessidades que nós temos, é conhecer a Jesus, é conhecer o poder da sua ressurreição e sermos boca de Deus, canal de Deus, para poder então levar aquilo que você e eu estamos conhecendo de Deus. O quanto você e eu nós conhecemos acerca do Evangelho, o quanto eu e você nós temos conhecido sobre
desenvolve os princípios de Deus, quando eu e você estamos aumentando de forma gradativa o conhecimento, a comunhão, enquanto nós estamos dentro do propósito de estarmos cada vez mais profundos na presença de Deus. E isso é uma coisa, né, que não adianta só falar, é uma coisa que você tem que saber, entender e que você precisa ir atrás. Quando Davi escreve lá no Salmo 42, ele fala assim como a corça suspira pelas correntes de água, né? Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Davi também era uma pessoa que, você ao olhar a sua biografia, você vai ver que ele era uma pessoa também, que o propósito dele era cada vez mais estar dentro da presença de Deus, e ele sabia que uma corça, ou uma ovelha, ou um animal qualquer, que estivesse em um lugar árido, se não encontrasse logo águas limpas, águas correntes, para beber, né? Aquele animal ia fazer o quê? Ia morrer por causa da falta da água. E ele coloca a vida dele assim: olha, a minha vida está em perigo, Senhor, se eu não entrar em tua presença. Você já parou para pensar que a sua vida corre risco quando você não entra na presença de Deus? Você sabia que nós corremos risco quando nós não entramos na presença de Deus? Porque a Bíblia ela fala assim, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. A Bíblia fala: não entristeçais o Espírito. Se a Bíblia fala para mim não extinguir a chama, não apagar a chama do Espírito, significa que se eu não entrar na presença de Deus, eu corro o risco da chama dele que arde em mim apagar. Davi orava: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Nós cantamos daqui: não tires o teu Espírito. E as pessoas não se dão conta que quando nós não estamos na presença do Eterno, nós estamos correndo risco espiritual, aonde o nosso espírito se enfraquece, adoece e pode até mesmo então extinguir a preciosa chama do Senhor Espírito Santo de Deus. E quanto mais longe da presença, mais entristecemos o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender que o maior propósito que eu e você nós temos que ter nas nossas vidas é a presença do Senhor, é a comunhão com o Senhor. E não importa o quanto você já o conheça, não importa o quanto você já está, diante dele, o quanto ele te revela, o quanto você já viaja no reino dos céus, você já viu Jesus sentado no trono, você já ouviu palavras elevadas que não se pode falar na terra, as suas experiências são maravilhosas e gloriosas. O importante é que você mantenha o propósito de conhecê-lo cada dia mais, ter fome e ter sede de estar em sua presença. Você vê o apóstolo Paulo, você olha um homem de propósito, um homem de meta, um homem que nada na vida dele tirava a meta dele. Paulo estava escrevendo aos Filipenses, ele estava onde? Quem sabe? Que lugar Paulo estava? Na prisão, estava preso, esperando o julgamento, estava passando necessidade, e ele escreve a carta aos Filipenses. O que ele mais escreve aos Filipenses, sabe o que é? A exortação de se alegrem, se regozijem na presença de Deus, busquem a Deus, se alegrem na presença de Deus.
Como é que pode uma pessoa que está presa, que está passando necessidade, que não sabe o que vai acontecer com ela virar e falar, pô, se alegre. Não deixe nada roubar a tua alegria em Deus. Busque cada vez mais ao Senhor, e Ele estava preso por causa de Cristo, e Ele dizendo às pessoas, busquem a Cristo. Isso é tremendo. E quando você vê Paulo falando então aos Coríntios, escrevendo aos Coríntios, coloca para mim isso, 1 Coríntios 9, 27. Oi? Travou? Então abra a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 9, 27. Encontraram? 1 Coríntios 9, 27. Quem quiser pode ler para mim, por favor. 1 Coríntios 9, 27. Leia em voz alta. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha, obrigado. Olha o que ele fala. Ele subjugava o seu corpo, reduzindo a servidão, para que ele mesmo não fosse reprovado naquilo que ele pregava. Paulo está dizendo então que o esforço que ele fazia para estar dentro do propósito de Deus era imenso. Ele ia contra as suas próprias vontades, ele ia contra o seu querer, para que ele não fosse reprovado naquilo que ele estava dizendo, pregando aos outros. E nós precisamos aprender a subjugar as nossas vontades. Dá um exemplo. É fácil estudar a Bíblia? Sim ou não? Estou dizendo estudar. E ler a Bíblia é fácil? Para alguns já é, e para outros ainda não. Por que será que não é? Porque nada na vida é fácil. Mas começa a criar o hábito de ler a Bíblia. Daqui a pouco, aquilo para você se torna algo normal. Daqui a pouco, ler a Bíblia se torna para você um prazer. Aí você vai para o passo seguinte, que não é só ler, agora você vai estudar, você vai se aprofundar, você vai meditar. E é fácil? Sim ou não? Dá trabalho, não dá? Você vai pegar a palavra de Deus e você então vai começar a se aprofundar, você vai estudar. Você vai pegar um trecho, você vai então se aprofundar nele, você vai pegar livros, você vai ter que investir, você vai pegar outras traduções, você vai pegar dicionário, isso e aquilo, e você folheia daqui, folheia de lá, e a dúvida continua na sua cabeça, às vezes até aumenta, aí você vai do Antigo para o Novo Testamento, aí você vê mais uma luz, aí depois você volta de novo para o Antigo, e você folheia para lá e para cá, para lá e para cá, né? E você ora a Deus, e fala, Deus me ajuda, eu preciso compreender, eu preciso entender isso e aquilo outro, e às vezes demora dias para você entender um princípio, entender uma passagem, e você precisou fazer o quê? Muita coisa. E aí no começo você, eu vou desistir porque eu não entendo, não, isso não é para mim, né? Eu só vou ler a palavra, vou ouvir os louvores, vou ver umas pregações já na internet lá, e pronto. Mas Deus não te chama para isso, Deus te chama para você ser conhecedor, para você desvendar mistérios, para Ele revelar coisas para você, promessas, bênçãos, para fazer você se tornar alguém grande
ação para poder então realizar essa meta, esse propósito, e falar, não, no ano de 2025 eu vou conhecer mais. Eu vou estudar os livros da Bíblia, eu vou estudar de capa a capa, e você tem que ter paciência, porque muitas vezes a gente não tem paciência para ouvir o Espírito Santo de Deus nos ensinar. Você sabia? Que às vezes você lê a Bíblia com pressa, porque você não quer que o Espírito Santo te ensine, que ele vai mandar você parar em tal versículo, e de repente ele começa a falar com você, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e faz você ir para lá e para cá na palavra, e ele faz você ir em tal livro, e faz você pesquisar isso e aquilo te cansa, e você quer fazer outras coisas, e Deus está falando, não, eu quero te ensinar. Vai para a escola. Como é que é a turma da escola, as crianças? A turma não quer ir embora, todo mundo? Não é alegria quando fala que não tem aula? A gente com Jesus está do mesmo jeito. Até quando a gente vira um estudante de excelência, porque deve ter uns alunos lá que falam que não vai ter aula, chora, porque quem vai à escola? Você e eu, nós temos que ser esses aí, que querem ir para a escola de Deus, que aprender com o Senhor, e fala, não, Senhor, fala, porque o teu servo está escutando e você aprender. Então, quando nós desejamos mais de Deus, nós temos que ter um propósito firme de pegar a nossa vontade e reduzir a servidão de Cristo. Paulo não só aprendeu com Jesus, tendo visão, um arrebatamento, não. Ele aprendeu também com a Bíblia que ele tinha na época dele, no Antigo Testamento. Tem uma passagem que ele fala, Timóteo, traz a minha capa e traga-me também os meus pergaminhos. Traga-me também os pergaminhos, para ele poder estar continuamente examinando e reexaminando a palavra de Deus, e aí você vai começar a ter então prazer em alegria e poder então estar estudando, meditando, se aprofundando, e você então está, em direção ao alvo. Todo mundo quer conhecer de Deus, sim ou não? Sim. Todo mundo quer conhecer mais de Deus, quer ouvir a voz de Deus, quer conhecer a mente do Senhor, os pensamentos do Senhor, os propósitos do Senhor. O ano inicia e todo mundo quer ouvir uma profética. Qual é a profecia do ano? Qual vai ser a profecia? A gente parece o povo do mundo que fica esperando a mãe de lá dar as revelações do que vai acontecer. O crente, não que Deus não use os seus profetas para falar, não, Deus ele usa os seus profetas para falar, mas muitas vezes nós temos que nos colocar, em posição, para que nós possamos então receber aquilo que Deus quer transmitir para nós. Porque Deus não faz nada na terra sem antes falar aos seus profetas. Então há muita coisa que Deus vai fazer, e Deus ele comunica aqueles que estão dentro do propósito. Aqueles que estão fora do propósito não ouvem, não entendem, não vão saber, e muitas vezes, quando ouvir a voz do profeta, vai falar que ele é mentiroso, vai falar que não é de Deus. Vocês já leram o livro do profeta Jeremias? Quem já leu o livro de Jeremias aqui? Pouca gente. Quem tem que ler mais a Bíblia? Propósito para esse ano, leia a palavra de Deus, leia capa a capa, não só um ano, mas todos os anos da vida. Que nem aquela senhorinha que nós vimos aqui, 90 anos e todo ano da Bíblia. Você lê o livro do profeta Jeremias. Jeremias, ele foi um grande profeta de Deus, profetizou para muitos reis, ministério grande. A turma gostava de Jeremias, sim ou não? Como é que era a vida de Jeremias? Até os seus parentes queriam bater nele. Até a própria família de Jeremias queria bater nele. Ele andava na rua, a turma pegava de pai, pedaço de pau e pedra, querendo bater nele. E muitas vezes nós queremos que Deus
fale conosco, como falava com o profeta. Mas será que nós estamos dentro do propósito para poder aguentar o que aquele homem de Deus aguentou, por exemplo, né? Jeremias e outros profetas de Deus? Você falar a palavra de Deus e as pessoas olhar para você e falar: ó, vamos sair da igreja, vamos dar uma paulada, você vai ver, vai apanhar, vou dentro da igreja mesmo, o irmão se levantar e te bater lá, o que acontecia? Jeremias estava profetizando como um homem com chifre, mas Deus se fraca dentro do meio de todo mundo lá. Ele foi. Propósitos. Qual é o seu maior propósito de vida? Qual é o seu maior propósito para este ano de 2025? Qual é o seu propósito? Pedro aí nos dá uma dica na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 18. Arruma aí, não? 2 Pedro 3, 18. Aí vocês ficam mais fácil, olha aqui, ó. Capítulo 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Olha o que ele fala, ele fala: antes crescei, acima de qualquer coisa, acima de qualquer prioridade ou propósito que você tenha na sua vida, acima de qualquer necessidade que você nós venhamos a ter. Isso significa essa palavra antes. Cresça na graça e no conhecimento. O que é a graça? Graça significa favor imerecido. E a Bíblia está dizendo para mim e você: cresça no favor de Deus. Sabe o que significa crescer no favor de Deus? Todos somos filhos, aceitamos a Cristo. Todos nós temos tido acesso a Deus. Todos nós, por meio de Jesus Cristo, pelo seu Espírito, oramos a Deus, que Deus ouve as nossas orações. Mas a Bíblia fala assim para mim e para você: cresça na graça, cresça no favor merecido de Deus. A Bíblia está dizendo para mim e para você algo que as pessoas muitas vezes elas não levam em consideração. Ela está dizendo para mim e para você que existe, sabe, que existe dentro do Evangelho, existe uma senha preferencial. É como se você tivesse acesso mais rápido que os outros, porque você está crescendo na graça, no favor imerecido de Deus. Você vê pessoas, e isso se torna nítido, pessoas, sabe, que para ela as respostas de orações são parece que são rápidas. Ela fala, acontece isso e aquilo, e você acha que a pessoa é aquele dia de Deus. Não, foi a pessoa que entendeu a chave, e ela buscou, e ela cresceu nessa graça, ela cresceu no favor de Deus, ela tem um favor de Deus sobre a vida dela. Por isso que aquele texto diz que Deus, Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. O favor de Deus, aumentado em nossas vidas, significa um aumento deste poder atuando em nós. É como se nós tivéssemos níveis. Um está no nível 1, outro está no nível 2, outro está no nível 3, outro está no nível 4. E conforme o nível é maior, mais acesso tem. Por isso que eu já ensinei isso, há uma diferença entre ser apenas filho e ser filho ungido. O ungido
é alguém que está carregando doses altas da unção, a forma que transborda e é lambuzada por dentro e por fora, por todos os lados onde passa, lambuza tudo, porque está carregado desta unção. Um filho, apenas filho, continua sendo filho, continua sendo herdeiro, continua sendo alguém que está no reino dos céus, mas carrega pouco desta graça. E a Bíblia está dizendo: cresça antes, cresça na graça e cresça no conhecimento. Então, olha só que tremendo é esta chave. Esse tem que ser o nosso propósito acima de qualquer coisa. Até olha aquela palavra que Jesus diz em Mateus 6,33, antes, em primeiro lugar, buscarem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Põe na mão, Mateus 6,33. Mas buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. O propósito qual que é que nos mostra? O reino, o céu. As demais coisas que nós precisamos, Deus vai acrescentar. É o favor de Deus que vai entrar em ação e cuidar das nossas vidas. Porque o seu coração é um coração que está totalmente em Deus, assim como nós olhamos e vemos na vida de Paulo, na vida de Davi, de muitas pessoas, que é também nas nossas vidas, mas precisa de mais, precisamos de mais. E aí você vai ver Paulo tomando atitudes. Você vai ver no texto que nós lemos, vai falar: olha, para que eu possa alcançar, para que eu possa conhecê-lo. Ele fala: eu me esqueço das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu caminho, eu me esforço, eu não me deixo abater, eu estou preso, mas eu estou caminhando. Eu estou, impedido de levar a palavra até lá, mas Deus vai trazer as pessoas até aqui para eu levar o Evangelho. E você via que Paulo, mesmo em cadeias, ele pregava, não calava a sua boca. Paulo pregou para toda a corte romana. Eu fico imaginando os soldados lá, quando eram destacados para guardar ali o pavilhão de Paulo. Aí o soldado fala: pô, agora é a sua vez, né? O soldado vira e fala: não aguento mais aquele homem só falar de Jesus, Jesus, Jesus. Fala que eu tenho que mudar de vida, fica pregando Jesus. Fala: agora você vai ter que aguentar Paulo falar. E aí ele chegava e falava: ei, vem cá. Hoje é você que vai ficar aqui, então. Eu tenho uma boa notícia para te falar. Existe um homem que te ama, que quer mudar a sua vida. O seu nome é Jesus, a quem eu sirvo, a quem eu amo. Estou preso por causa dele, mas ele quer te trazer liberdade. E aquele homem então ouviu. Paulo então, quando foi falar lá para os reis, ele começou a pregar. E aí então grita: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E aí ele fala: por um pouco você quer me fazer se tornar cristão? E ele fala: não, por um pouco, por um monte, eu prego o Evangelho para você. Porque ardia dentro dele a chama do propósito, do sonho dele, de conhecer este Deus maravilhoso, de conhecer este Jesus e comunicar este Jesus. Quando o nosso propósito então é conhecer e prosseguir e conhecer e conhecer e conhecer, e você, quanto mais você então comunica, mais então o Senhor se revela a mim e a você, porque Ele diz: buscar-me-eis e achareis, quando me buscares como? De todo o vosso coração. E Ele fala: e eu serei achado de vós. Por isso que nas nossas atitudes nós temos que ser firmes. Nós temos que empreender força e energia para podermos cumprir os nossos propósitos, né? Porque desejo ardente nós temos de conhecer a Deus. Mas e onde está a nossa atitude? Eu sou pequeno, eu sou fraco, não entendo. A palavra fala: olha, tipo fraco, eu sou forte. A palavra fala para mim e para você: olha, a alegria do Senhor
irmãos. A Bíblia fala: se alegre, se alegre, se alegre, caminhe, se alegre, se esforce. E muitas vezes nós não conseguimos manter uma atitude, porque nós nos esquecemos quem nós somos e aonde nós estamos e quais são, as nossas bênçãos em Cristo Jesus. Coloca mal para mim Romanos 5,17. Olha só o que diz Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou nesse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus Cristo. Amém? Amém. Esse texto traz muita informação também, mas eu quero aqui destacar uma aqui para vocês. Reinarão em vida por Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós temos que reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Porque o reino de Deus, a obrigação de estabelecer o reino de Deus na terra, não é de Deus, é minha e é sua. Você é um representante, um herdeiro do reino, você é um príncipe deste reino, você é uma autoridade, um nobre deste reino, e é minha e a você a incumbência de reinar em vida. Só que as pessoas pensam que o reino de Deus na terra é livre de problema, é livre de luta, é livre de perseguição, que as pessoas não vão apontar o dedo para você, que as pessoas não vão te esclarecer, que as pessoas não vão te injuriar, que aí a gente vai ter uma vida na terra livre, sabe? Livre de problemas, livre de acusações, aonde você vai passar a vida inteira e ninguém vai, sabe, apontar o dedo para você, tirar sarro para você, ou te questionar. E se isso acontece, o que acontece com a gente? Ficamos tristes, abatidos, negamos a fé, abandonamos Jesus, a igreja. Não, está errado. O reino de Deus na terra tem que ser estabelecido pela espada, pela força. E quando eu digo espada, não é você pegar e agredir a pessoa, é você guerrear no reino espiritual, é você usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para você implantar na força e no poder do Espírito Santo de Deus nesse reino, porque você e eu, nós temos que reinar nesta terra, e para reinar nós precisamos ter atitudes. E se não tomarmos atitude, como é que você vai reinar? Como é que essa palavra vai se cumprir nas nossas vidas? Com a abundante graça e o dom da justiça vai se manifestar. Se a gente foge do propósito, não toma atitude para viver esse propósito. É por isso que o homem estava preso e dizia: se alegrem. O homem estava lá esperando, sabe? Alguém decidiu o que aconteceu na vida dele, e ele fala: fiquem felizes na presença de Deus. Como é que pode isso? Porque nada podia roubar o propósito, nada podia desmotivar Paulo, e nada podia fazer com que a atitude dele retrocedesse em meio ao Evangelho, as coisas de Deus. E nós precisamos aprender, porque nós constantemente estamos tirando os nossos olhos de Jesus. Acontece algo que não agrada a gente tira os olhos de Jesus. A gente para de olhar para o Senhor, e às vezes começa a ter questionado a Deus. É tremendo quando você olha para a palavra de Deus, aonde o salmista Davi fala: eu levo os meus olhos para os montes. Ele olhou para lá, olhou para cá. Jerusalém é uma cidade fundada sobre montes. Havia montanhas que cercavam Jerusalém de todos os lados. Por isso você vê na Bíblia escrito: olha, subiu para Jerusalém.
Quem vai para Jerusalém está subindo, porque é uma cidade edificada sobre montes. E ele começa a olhar para os montes. E as pessoas faziam altares lá em cima do monte. O altar ali, o altar na outra montanha, o altar lá, e as pessoas faziam seus cultos, seus rituais. Ele começou a olhar e ele faz a pergunta: eleva os meus olhos para os montes. Da onde vai me vir o socorro? Porque as pessoas têm uma ideia errada. Ele fala: não, meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E até hoje as pessoas estão querendo olhar para os montes para ver se ela acha o socorro dela. Não, o socorro está em Deus. Você sabe por quê os profetas iam nos montes? Porque o monte era um lugar onde tinha pouca interferência humana, pouca atividade humana, era um lugar vazio, de difícil acesso, era um lugar pouco contaminado, e assim então ele podia ter tranquilidade para buscar Deus, e até mesmo por causa da sua sensibilidade espiritual. Porque o Espírito Santo levou Jesus no monte para ser tentado? Porque não tem ninguém lá que trabalhasse o trabalhar do Espírito Santo na vida de Jesus. Só tinha as feras, e depois apareceu um capeta lá para tentar ele. Não tinha onde. Por que Jesus levantava de madrugada e ia para lugares desertos orar? Porque lugares desertos são lugares onde a contaminação humana, aonde, sabe, é pequena. Porque Deus criou sinagogas, criou igrejas, lugares separados, santificados, aonde, sabe, a contaminação do pecado fica lá fora, porque é consagrado. E aí então quando Davi, ele toma uma atitude, ele olha para um lugar do outro e ele entende que o olhar dele tem que estar focado nos céus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, não adianta você correr para lá, correr para cá, não adianta, porque você precisa focar os seus olhos no Senhor. A atitude de sempre estar olhando para Deus, independente de qual seja a situação. E aí entra então o teu estado de alma e de espírito, que é a motivação, que é a parte mais sensível do propósito. Porque uma pessoa desmotivada, como eu disse, é uma pessoa que infelizmente ela fica estagnada, e a sua alma fica fragmentada, presa em cadeias. Quantas pessoas se desmotivam por causa de uma palavra de correção? Quantas pessoas ficam desmotivadas por causa, de uma situação que ela está enfrentando, uma prova talvez que Deus está colocando diante dela, e essa pessoa fica desmotivada, depressiva, falando palavras ruins na vida dela. E uma pessoa desmotivada, ela altera a sua espiritualidade, ela altera a sua percepção, a sua mente, o seu discernimento. Ela fica confusa, ela não entende as coisas. Por mais que você fale, parece que essa pessoa é uma parede. Fala, às vezes dá vontade de chacoalhar, dá vontade de bater, e fala: meu Deus, por que essa pessoa não entende? Porque a alma dela está presa numa cadeia. A sua alma ficou fracionada, porque ela se tornou uma pessoa desmotivada. Ela vai procurar onde? Eu vou em outro lugar lá, eu vou ali, eu vou acolá, não sei o que lá. E nunca está nada certo, nunca está nada bom. Você vê um monte de crente assim, desse jeito, totalmente sem propósito, ou até tem planos, mas nunca consegue chegar, realizar. Por quê? Porque a sua alma está fragmentada, a sua alma, ela está com problemas. E Paulo estava preso, e prisão, nunca fiquei preso. Prisão é uma coisa que desanima e desmotiva. Quando eu fiquei na UTI, fiquei poucos dias na UTI, eu não via a hora de ir embora. Eu não via a hora de sair daquele lugar. Eu me sentia preso, e quando então me amarravam na
Para mim, sabe, era terrível. Muitas vezes eu tinha que sentar, fazia parte da minha reabilitação, sentar na poltrona, e a fisioterapeuta ela vinha e me amarrava o meu peito na cadeira. E eu falava, tira isso de mim, eu não caí. Não, você tem que ficar desse jeito, é ordem médica. Aquilo era um tormento, mas você tinha que ficar uma hora ali, eu estava chacoalhando assim, mas me tira daqui, porque eu não peito. E aquele homem então estava ali, né, proibido de exercer o que ele mais gostava, de viajar, de levar o evangelho, de falar com as pessoas, mas nada daquilo desmotivou ele. Aquela situação não desmotivou ele. E nós temos que aprender a lidar com isso, porque se eu for dar razão ao que os meus olhos veem, o que meus olhos veem, meus ouvidos estão ouvindo, o que eu estou sentindo, eu abandono a minha carreira, eu abandono a minha fé, eu largo Jesus e vou para outros lugares, porque eu estou dando vazão a coisas que vão me tirar do propósito de Deus, e eu cada vez mais vou ficar desmotivado. Não, eu preciso aprender a manter-me motivado em Deus, preciso aprender a manter a minha fé no Senhor e não deixar que nada abale. É por isso que o Senhor, aleluias, nos deu uma palavra profética. Quem se lembra qual foi a palavra profética para o ano de 2025? Oi? Não está falando? Oi, Cláudio, fala aí. Qual que é o sol? Foi Salmo 113, não foi? 113? 112. Bateu na trave. Por que essa palavra? Porque é uma palavra onde nos leva, eu e você, a nos manter firmes em Deus. Porque fala, ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. E aí nós vamos mais para frente, né? Nós já falamos sobre esse texto, mas fala assim, verso 6, não será jamais abalado. O verso 7 fala, não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração está o quê? Firme e confiante no Senhor. Se você quer, como eu já disse no culto passado, né? Antes de terminar o ano, se você quer uma palavra para nortear a tua vida, você então medita muito neste Salmo de 120, 112, porque muitas coisas vão acontecer, você vai ouvir muitas más notícias, vai acontecer muita coisa na nossa nação, Deus vai chacoalhar o Brasil, vai ter gente que vai ficar morrendo de medo, espalhando terror, mas você vai ser esse aqui do verso 7. Coloca na hora 112, 7, já está aqui, ó. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Você não sairá do seu propósito. As suas atitudes estarão firmadas e fundamentadas em Deus. Você estará totalmente motivado na presença de Deus. O teu espírito, a tua alma não vai estar em conflito, em contraste, porque você estará firme. Olha o verso 8, para a gente terminar. O seu coração está bem confirmado. Está bem confirmado. Ele não temerá. Então, quando nós falamos sobre propósitos, você pode ter muitos, e deva ter muitos sonhos, muitos projetos, mas nenhum deles
podem estar na frente do nosso maior projeto, do nosso maior desejo, que é conhecer e permanecer conhecendo e crescendo e buscando ao Senhor. As nossas atitudes têm que ser de estar com os nossos olhos sempre fixos em Jesus Cristo, porque se olhar para um lado, para o outro, se olhar para o monte, se olhar para baixo, nós estaremos então correndo riscos. E se nós não estivermos motivados no Senhor, se o nosso espírito e alma não estiver firme no Senhor, se nós não estivermos confiantes no Senhor, qualquer coisa que acontecer contrário ao que você deseja, o que você quer, vai te entristecer, vai te abalar, vai te afastar do Senhor, e não é essa a vontade de Deus. Nós olhamos na Bíblia quantas coisas aconteceram com os homens de Deus. Falei de Jeremias andava e a turma queria bater nele. E ele via para o Senhor e gritava: "Oh Senhor, me ajuda, o povo me detesta." E o Senhor falou para ele: "Pode deixar que eu vou fazer os teus ombros cada vez mais largos, cada vez mais forte. Uma pessoa vai falar com você, você nem vai mudar." E Jeremias manteve o seu ministério até o final. Assim como Daniel, assim como Ezequiel, assim como todos os homens de Deus, assim como o profeta Isaías, viam falsos profetas e davam sarro, e "Você não é de Deus coisa nenhuma, não." E eles falavam: "Não estou falando de Deus." E a turma não ouvia. Quem é alguém que mais foi rejeitado, além do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, como Noé? 120 anos pregou e todo mundo dava risada, ninguém se converteu. E ele desistiu daquilo que Deus deu a ele como missão, como propósito? Não. Ele desistiu de continuar realizando a tarefa dele, colocando a sua energia na presença de Deus e fazendo a arma? Não. Ele ficou desmotivado? Não. Então nós olhamos os grandes homens de Deus, os heróis da fé, né? E nós temos que tomar, então, como exemplo também o que eles tiveram e não desistir. Este ano tem muita coisa nos esperando, então no início. Deus sabe todas as coisas que estarão acontecendo, que estarão diante de nós. Mas se você estiver firme no seu propósito, se você não se desmotivar, e se seu coração estiver firmado em Deus, pode cair o céu e a terra e você continuará glorificando e exaltando o Senhor. Pode as trombetas tocar e você vai continuar dando glória a Deus. Pode o anticristo se levantar e falar: "Olha, você vai morrer se não colocar a marca na besta." Você vai falar: "Não, eu permaneço firme e fiel ao Senhor." Pode nos jogar nos leões e falar: "O leão vai te comer." E você fala: "Não, eu vou continuar louvando